Agora 9h30. Repita. 9h30. E nesta semana, pesquisas mostraram um avanço no nome de Flávio Bolsonaro na corrida à presidência da República. De acordo com o levantamento da Atlas Intel, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 35% das intenções de voto contra 28% de Tarcísio de Freitas. Sobre isso, a gente conversa agora com o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, que tem sido um grande entusiasta em relação a busca pelo Flávio Bolsonaro para que realmente ele possa ser confirmado como candidato e, inclusive, o PP já manifestou esse interesse. Eu quero falar contigo sobre esse possível racha também, que muito tem se falado da direita, onde Tarcísio de Freitas, apesar de fazer sinalizações, ora também se coloca ali como um pré-candidato à presidência da República, pelo menos as pessoas que estão no entorno dele. Então, gostaria de saber com o Ciro se essas questões estão sendo resolvidas para realmente haver uma frente ampla em relação ao nome de Flávio Bolsonaro. Bom dia, Ciro. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Estou falando aqui da praia mais bonita do Brasil, que é Barra Grande, no Piauí. Que maravilha, mas aproveitando então esse período aqui para a gente conversar, essas rusgas, tudo que sai na imprensa, aí tem bastidor daqui, bastidor de lá, informação que muitas vezes acabam se confirmando por meio de publicações que vão se avolumando. De que forma que a gente pode entender tudo isso, senador? E até mesmo a consolidação de Flávio Bolsonaro, que tem crescido nas pesquisas. É verdade, eu acho que eu fiquei até surpreso com o crescimento da candidatura do Flávio. Eu achava que isso iria acontecer, mas não numa rapidez que aconteceu. O Flávio hoje, nas pesquisas que nós temos, já está em empate com o presidente Lula. Tudo levando a crer que nós vamos ter uma eleição tão disputada quanto a passada, que o presidente Lula ganhou, acho que, por 1,5%, uma coisa semelhante. Eu acho muito difícil uma candidatura como a do Flávio e do Lula estarem em disputa, não termos uma eleição decidida na margem de erro, em que o candidato que falar mais para os eleitores de centro terá toda a chance de vitória nessa eleição. Existia uma expectativa da candidatura do governador Tarcísio, mas com a escolha do presidente Bolsonaro do nome do Flávio, isso é legítimo, ele é o grande eleitor. Eu acho que ela já se consolidou, e ontem mesmo eu falei com o governador Tarcísio, e ele está pronto para ajudar na campanha do Flávio. Eu tenho certeza que será um fator muito importante, porque é o nosso principal colégio eleitoral do país. Senador, é sobre o Tarcísio que eu quero falar com o senhor agora. Nos últimos dias, o governador aqui do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele tem enfatizado que é o candidato à reeleição aqui no estado de São Paulo. Foi justamente a publicação que ele fez no X, antigo Twitter também. Ele falou: eu sou o candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo. Em coletivas ele disse exatamente a mesma coisa. O senhor acredita que é definitiva? Não, eu não tenho dúvida que já é uma decisão tomada. Mas o Tarcísio tem a missão de liderar o centro e a direita nas eleições de novembro para, como volto a dizer, o principal colégio eleitoral. O governador de São Paulo é o segundo cargo mais importante do país, e eu tenho certeza que ele será muito importante na eleição para o centro e a direita. Bom, agora a gente vai passar também para os nossos analistas participarem dessa entrevista com o senador Ciro Nogueira, começando pelo Gesualdo Almeida. Senador, bom dia. Senador, falamos há pouco do governador Tarcísio, e o senhor representa o PP, e o PP está num processo de rompimento com o Tarcísio aqui no estado de São Paulo. Isso não prejudicaria uma eventual aliança do Flávio Bolsonaro com o Tarcísio aqui em São Paulo, o PP lançar um candidato a governo do estado? Não, isso não vai ocorrer de forma nenhuma. Nós temos uma aliança consolidada com o governador Tarcísio. Vamos ter o candidato ao Senado, que é o deputado Derrite, que vai ser o nosso candidato nessa aliança com o Tarcísio. O que aconteceu foi externado algumas insatisfações, e são naturais da democracia, da política, mas nada que vá se sobrepor ao interesse maior, que é continuarmos com o grande governador de São Paulo, que é o governador Tarcísio. O progressista estará com ele nas eleições de novembro.
O nosso comentarista Gesualdo Almeida também participa da entrevista. Gesualdo, sua pergunta. Ou é o Cássio? A Cássio também. A Cássio, é você. Bom dia, senador. Primeiro, fiquei feliz em saber que o senhor está em Barra Grande. Tenho grandes amigos que mudaram aqui de São Paulo aí para Barra Grande, no Piauí. Já passei algumas temporadas aí, é um lugar que eu gosto muito. Segundo ponto, o senhor é presidente nacional do Progressistas. E o Progressistas, nesta construção da candidatura de Flávio, já teve 2 nomes aventados como possíveis vices na chapa de Flávio Bolsonaro. Um é o nome do senhor e outro também o nome de Guilherme Derrite, que pelo menos a imprensa de São Paulo aqui nos últimos dias aventou a possibilidade dele eventualmente ser o candidato a vice na chapa de Flávio. A participação do PP na candidatura de Flávio Bolsonaro está condicionada a essa vice ou para o PP tanto faz? O importante é que seja um nome de direita e a construção do vice se dará ao longo do tempo, independentemente do partido. Não, de forma nenhuma, não tem menor condicionamento. O que nós vamos condicionar é que a campanha do senador Flávio Bolsonaro seja dirigida para a população brasileira de centro, a uma grande maioria da população. Eu acho que nós temos dois candidatos de extremos, né, tanto da direita quanto da esquerda, em que o candidato que se tornará viável é o candidato que falar para o centro, para o dia a dia das pessoas, a questão de segurança, a questão do preço dos alimentos, falar do que realmente importa para melhorar a vida das pessoas. Nós vamos condicionar o nosso apoio, com certeza, a candidatura do Flávio, se ele vier com esse discurso, com essa meta de unificar o Brasil, de virar a página dessa disputa que não leva a lugar nenhum. O Brasil está completamente dividido e só temos que ter um presidente que nos unifique. Então, o condicionamento que nós faremos no futuro é uma discussão que eu vou levar ainda à federação, tanto do União quanto do Progressista. Não está resolvido, não está sacramentado esse apoio, porque não tivemos essa discussão ainda na nossa federação, e com certeza o que será decisivo é se o Flávio está vindo para unificar o nosso país, falar para o futuro, virar essa página da nossa história, ou vai ser um candidato apenas para defender o legado, para defender o bolsonarismo. Se isso ocorrer, ele não vai contar com o nosso apoio. Nós temos que ter um candidato para vencer as eleições, e a única forma disso acontecer é ele trazer os eleitores de centro, as pessoas que não são nem bolsonaristas nem lulistas, para o seu campo político, para apoiar em um projeto de país. Agora, senador, em relação a essa construção também, os nomes de Romeu Zema e também o Ratinho Júnior, em que contexto eles entram? Olha, são 2 candidatos muito fortes, pessoas que estão fazendo excelentes governo, inclui ainda o governador Caiado, que também está fazendo um excelente governo, mas as pesquisas já dizem, existe hoje já uma vontade do eleitor nessa disputa. Eu não vejo condições de terceira via no nosso país, porque hoje já mais de 90% do eleitorado já fez uma escolha entre Lula e Bolsonaro. Nenhum desses candidatos supera 5% nas pesquisas que nós temos. E eu acho que vai se acabar se o Flávio tiver a capacidade de falar para o centro, falar para o dia a dia das pessoas, eu volto a dizer, atrair essas candidaturas para o seu campo político. Isso depende dele e da vontade de... Porque hoje nós temos 2 candidatos que insistem em querer falar apenas para a sua bolha. Isso é um erro que o Flávio comete, é um erro que o Lula comete. E isso está levando as pessoas de centro não se sentirem representadas. Se o Flávio corrigir o rumo e falar para essas pessoas, para o dia a dia das pessoas, para o que importa na vida da população, ele tem muita chance de atrair esse eleitor e ganhar a eleição. Senador, eu queria a sua opinião, mudando um pouco de assunto, mas ainda nesse cenário político de fato, sobre a caminhada puxada por Nicolas Ferreira, de Minas Gerais a Brasília. O ato termina hoje, lá em Brasília mesmo, né? Os manifestantes já estão por lá. Queria que o senhor conversasse um pouco com a gente, falasse sua opinião em relação a essa caminhada. Ela pode trazer benefícios
aos presos pelos atos do dia 8 de janeiro, como a soltura, como uma melhora na dosimetria? A gente não sabe como que vai caminhar agora nesse primeiro semestre também. Eu acho que essa caminhada do Nicolas, ela marcou o retorno das pessoas às ruas, né? As pessoas estavam com medo de ir às ruas por conta do 8 de janeiro, do que aconteceu. E a forma como ela foi conduzida, de ser uma caminhada respeitando as pessoas, sem baderna, sem nenhum tipo de quebra-quebra, como aconteceu no 8 de janeiro, isso é muito simbólico. E isso é muito também das pessoas de centro e de direita, né? De respeitar os bens públicos, respeitar a ordem pública. E isso é uma sinalização muito positiva. Eu acho que com essa questão dessas pessoas que estão presas pelo 8 de janeiro, não tem justificativo dessas pessoas estarem presas. Nós temos que votar o mais rapidamente possível o veto do presidente Lula para mandar essas pessoas para casa. Não são criminosos, são baderneiros e já pagaram por esse crime, mas que merecem voltar para as suas famílias. Bom, vamos repassar aqui para o Acácio Miranda fazer a próxima pergunta. Senador, saindo um pouco do cenário político institucional e indo para o cenário político partidário. O Progressistas, o PP, o partido do qual o senhor é presidente, fez uma federação com a União Brasil. Talvez não, a maior federação que nós temos no nosso país. E nós sabemos que em 2026, por conta das eleições estaduais, há interesses locais e divergências políticas locais que, por vezes, acabam atrapalhando um pouco a efetividade desta federação. Vou citar até aqui o caso de São Paulo, onde as fontes políticas dizem que há uma certa divergência entre o Maurício Neves e o Milton Leite, respectivamente os presidentes de cada um desses partidos. De que forma a federação vai resolver essas pendências locais, seja em São Paulo, seja em qualquer outro estado da federação? Olha, é natural essas disputas até dentro dos partidos. Imagine uma federação que conta com o maior número de governadores, maior número de vice-governadores, maior número de deputados, senadores, prefeitos e vereadores. Existe essa divergência, principalmente no que você diz que é o comando dos estados, né? Decidir em que comando se tem. O que eu quero dizer é que nós temos que utilizar bom senso e critério. E com certeza isso acontecer. Esses estados que você citou, em especial São Paulo, o comando ficou com a Federação Nacional, na pessoa minha e do Rueda. E nós vamos saber, com critério e bom senso, fazer as escolhas para o melhor para a federação e principalmente para o país. Gesualdo Almeida, sua pergunta. Senador, um dos maiores escândalos da República, o Banco Master, envolve o nome de muita gente importante. Qual o impacto dessas investigações? Qual o impacto desse escândalo nas campanhas presidenciais, para a formação de chapa, para a escolha de vice e para a escolha de coordenação de candidatos? Eu espero que não interfira nisso, porque o que tem que acontecer é haver uma transparência e se esclarecer todos os fatos, doa quem doer, certo? Com certeza esse é um escândalo de grande magnitude. Se fala muito das relações políticas, tanto com a esquerda quanto a direita, que tem que ser esclarecido se essas relações contribuíram para qualquer situação ilegal. Eu espero que seja o mais rapidamente esclarecido esses fatos, para que a gente possa, que isso não venha atrapalhar o Brasil, né? E que é o mais importante. Eu espero que isso aconteça o mais rapidamente possível. Bom, nós conversamos com o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, sobre candidatura do Flávio Bolsonaro como pré-candidato, então, para a presidência da República, também escândalo do Banco Master e todas as articulações em torno da direita para a consolidação do nome do filho do ex-presidente. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar com vocês. Grande abraço.